Olá, queridos! Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos do Senhor e entendermos o propósito dele na nossa vida. Eu li um texto e muito me impressionou, porque fala sobre oração. Você gostaria de ter alguém orando com força, orando com intensidade para você? Pois Paulo orou intensamente pela igreja em Éfeso, pelos Efésios. Então, a gente percebe que aqui foi uma oração importante. Ele começa assim, falando no texto que está lá em Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Eu vou ler parte desse trecho. E diz assim, Paulo, falando aos Efésios: por esta causa me ponho de joelhos. Ou seja, Paulo estava orando com intensidade, colocando todo o seu coração, colocando a sua alma, o seu espírito nessa oração. Às vezes a gente ora, no trânsito, dirigindo, às vezes a gente ora cantando os louvores, quando estamos no chuveiro, pensamos em alguma coisa, vamos nos apresentando a Deus em oração. Mas quando a gente quer fazer algo formal, intenso, algo muito profundo no nosso coração, nós nos ajoelhamos. E Paulo diz, olha, esta causa é digna da minha oração e eu oro de joelhos por esta causa. Então esta é uma causa muito importante. Paulo orando pela igreja em Éfeso. O que era tão importante formar na vida daqueles homens e mulheres daquela igreja? Que Paulo orava assim com essa intensidade. Ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui é um texto com frases longas, por isso eu quero fragmentar este texto para que você entenda. Qual era a causa que era tão importante que Paulo estava de joelhos orando? Ele estava orando para que eles fossem fortalecidos no poder do Senhor. O poder de Deus que habita em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Essa é uma parte muito importante da nossa vida cristã, para que nós possamos entender. Há um poder que opera em nós e através de nós, que é a presença de Deus, a presença do seu Espírito em nós. Nós somos a habitação do Espírito de poder. Este Espírito poderoso está em nós e age através de nós. Este Espírito que estava na criação, e que através da palavra do Senhor todas as coisas foram criadas. Este Espírito que quando entrou em Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, que o Espírito veio sobre ele, o capacitou para que ele fizesse todos aqueles milagres e operasse na alma, curando as pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, no corpo, curando as pessoas de enfermidade e no espírito, porque este Espírito veio sobre ele para que ele proclamasse libertação aos cativos, em todos os sentidos, em todas as esferas do ser humano. Este poder que estava na criação, este poder que estava em Jesus Cristo, está dentro de mim e de você. Se somos de Jesus, se cremos em Jesus Cristo, esse poder está em nós. Portanto, eu quero que você saiba, que você entenda que nenhuma circunstância difícil, de destruição na sua vida, de dificuldade, de tribulação, de ausência, de necessidade que você tenha, ausência de alguma coisa na sua vida, seja ela emocional, seja ela material, o poder que está em você é capaz de te dar forças para vencer.
E assim como a palavra do Espírito criou, você tem que, através do Espírito, profetizar. Profetizar que aquilo que você tem vai vir para a sua vida, que a sua provisão vem do Senhor, Ele é a porção do seu dia e aquela porção virá. Você profetiza através do Espírito de poder e você vai gerar a vitória sobre as circunstâncias que você está vivendo. Se você tem alguma coisa, sabe, que na sua alma, que está te oprimindo, algum sentimento negativo, ou na sua mente, alguma opressão, ou algum vício, alguma cadeia que tem te amarrado, né, a Satanás, a obra do inferno, você tem que crer, você tem que profetizar e pelo Espírito de poder resistir. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos dá tentação sobre-humana, mas com a tentação Ele nos dá o escape para que possamos suportar. Então, quando Paulo ora com intensidade, de joelhos, esta é a primeira causa, para que nós sejamos fortalecidos com o poder. E a medida do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo depende de nós. Porque a palavra diz que o Senhor não nos dá espírito por medida. Então, à medida que buscamos, nós somos fortalecidos e cheios do poder do Senhor, né? Efésios fala também mais para frente, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no poder, revesti-vos do poder do Senhor, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, essa é a primeira causa que Paulo ora, para que nós sejamos fortalecidos no poder. E a segunda causa diz assim, a fim de poderdes compreender. Ou seja, Paulo ora para que nós compreendamos alguma coisa. O que ele deseja que compreendamos? Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, a segunda causa que Paulo ora é para que nós possamos compreender o poder do amor de Cristo em nossas vidas. Sobre nós, o amor de Cristo, o amor que Ele dispensou para nós, né? O amor de Deus enviando a Jesus Cristo. E se Deus enviou a Jesus Cristo, que é o seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Se nós entendermos o amor de Deus, como Ele nos ama, nós vamos, diante de qualquer dificuldade da nossa vida, nos apresentarmos a Ele, corresponder a esse amor, né? Corresponder quando tudo vai bem, ter um espírito grato, e quando tudo vai mal, quando nós precisamos do Senhor, nós precisamos entender que Ele está pronto para nos atender, como um pai que ama o seu filho. Jesus disse, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então, meu querido, minha querida, se você tem necessidade de algo, peça a Deus entendendo o amor, entendendo o comprimento, a largura, a extensão, a profundidade do amor de Deus expresso em Cristo Jesus, o amor de Cristo por nós, aquele que não desceu da cruz, apesar de toda a humilhação, apesar de toda a dor, Ele aguentou todo o sacrifício e foi até o fim por amor a nós. Porque Ele sabia que se Ele se entregasse por nós, nós poderíamos ter de novo o resgate da nossa vida com Deus. Esse é o amor. Paulo, ele ora para que nós compreendamos o amor de Deus. E finalmente ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações para todos sempre. Ou seja, quando nós entendemos, quando nós nos apoderamos do poder, quando nós entendemos o amor de Cristo, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Ficamos livres para nos apresentarmos diante do Senhor e pedirmos aquilo que necessitamos. E Deus é infinitamente mais poderoso e amoroso,
Ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse versículo ele é tão importante para nós porque ele expressa a dimensão do amor. Sabe aquele pai que quer não só dar aquilo que você pede, mas dar o melhor, dar além do que você pede, quer te surpreender. Assim é o nosso Pai eterno, assim é o nosso Paizinho. E por essas duas causas, Paulo se coloca de joelho. Eu acho que nós também podemos nos colocar de joelhos por estas causas na nossa vida, para que elas se cumpram em nós e também na vida daqueles que estão ao nosso redor, não é? Que sejamos fortalecidos de poder e que nós compreendamos o amor de Deus. Quando nós compreendemos tudo isso, nós somos tomados pela plenitude de Deus. Que a plenitude de Deus invada a sua vida, o seu coração, e que essa oração atinja você e que você seja desafiado, desafiada também a fazer essa oração. Que Deus te abençoe. Se você tem curtido o meu canal, ouvido as mensagens, você pode se inscrever e também clicar no sininho para que você seja notificado de todas as mensagens. Que Deus abençoe você.